Minha noiva me entregou uma pilha de papéis legais e disse: assine a casa para mim, ou o casamento está cancelado. Ela disse isso 2 semanas antes do nosso casamento, enquanto estávamos sentados na minha sala, que herdei da minha avó há 5 anos. Os papéis já estavam preenchidos com apenas uma linha de assinatura me esperando. Do que você está falando? Perguntei, encarando os documentos de transferência de escritura. Rebeca colocou seu anel de noivado na mesa de centro entre nós. É simples. Se você realmente me ama, vai provar colocando a casa no meu nome. Caso contrário, acabou. Estávamos juntos há 3 anos e noivos há 8 meses. O casamento estava totalmente planejado com 200 convidados. Rebeca, esta casa está na minha família há 60 anos. Por que eu assinaria para você? Ela se levantou e começou a andar. Porque preciso de segurança. E se você me deixar depois que tivermos filhos, não terei nada. Nem tínhamos filhos ainda. Para isso existem contratos pré-nupciais e leis de divórcio, disse, mas ela balançou a cabeça. Não é suficiente. Quero a casa agora, antes do casamento, como demonstração de fé. Meu melhor amigo João estava lá nos ajudando com lembranças do casamento, e seu queixo caiu. Rebeca, isso é insano. Esta casa vale 800 mil euros. Ela se voltou contra ele imediatamente. Isso não te diz respeito, João. Isso é entre mim e meu futuro marido. Então ela disse algo que gelou meu sangue. Além disso, já disse à minha família que a casa seria minha. Me levantei então. Você disse à sua família o quê? Ela deu de ombros como se não fosse nada. Meu pai precisa de garantia para o empréstimo comercial. Disse que poderia usar nossa casa. Bem, minha casa uma vez que você assine. O pai dela havia iniciado 4 negócios em 5 anos, e todos falharam. Seu pai quer usar minha casa como garantia. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Nossa casa, ela corrigiu. Uma vez casados, tudo é nosso mesmo. Você só está tornando oficial mais cedo. João tirou o telefone e começou a mandar mensagem para alguém. Rebeca notou imediatamente. Para quem está mandando mensagem? Isso é negócio privado da família. Mas João continuou digitando. Meu primo é advogado imobiliário. Está vindo. O rosto de Rebeca ficou vermelho. Não precisamos de advogados. Isso é sobre confiança. Se você confiasse em mim, assinaria. Foi quando as coisas ficaram estranhas. Ela pegou o telefone e fez uma ligação. Papai, ele está se recusando a assinar. Você precisa vir aqui. Em 10 minutos, o pai dela, Henrique, e seus 2 irmãos apareceram. Entraram na minha casa sem bater. Então você é o que está partindo o coração da minha garotinha? Disse Henrique, ficando muito perto de mim. Não estou partindo o coração de ninguém. Só não estou dando minha casa. Disse recuando. O irmão dela, Diego, riu. Dar? Você está ganhando uma esposa em troca. Isso é mais que justo. O outro irmão, Carlos, começou a olhar ao redor da sala. Este lugar poderia valer mais se derrubássemos algumas paredes. Conceito aberto vende melhor. Eles já estavam planejando reformas. Ninguém vai derrubar paredes. Esta é minha casa, disse. Mas Henrique se aproximou mais. Não por muito tempo. Rebeca, querida, você contou a ele sobre a outra coisa? Rebeca sorriu então, um sorriso maldoso que nunca tinha visto antes. Ah, certo. Estou grávida. Ela tirou um teste de gravidez da bolsa. 2 linhas. Positivo. Então, a menos que queira que seu filho fique sem teto, vai assinar esses papéis. Foi quando minha vizinha, senhora Cho, bateu e entrou. Ela parecia chateada. Desculpe interromper, mas achei que deveria saber. Há um caminhão de mudança lá fora e homens estão carregando seus móveis. Todos corremos para a janela. Com certeza, havia carregadores levando meu sofá. Que diabos? Corri para fora com todos seguindo. Os carregadores tinham papelada. Rebecca Walsh nos contratou. Disse que é a proprietária agora. Ela os havia contratado antes mesmo de eu assinar qualquer coisa. Ela não é a proprietária, gritei, mas continuaram carregando. Luiz chamou a polícia enquanto Henrique tentava acalmar as coisas. Olha, filho, apenas assine os papéis e isso tudo vai embora. Mas então, o telefone de Rebecca tocou. Ela atendeu e seu rosto ficou branco. O que você quer dizer que o empréstimo foi negado? Henrique pegou o telefone dela. Eles descobriram sobre a casa, disse alto. Você disse que era negócio fechado. Foi quando tudo se encaixou. Eles haviam planejado usar minha casa como garantia antes mesmo do empréstimo ser aprovado. Rebecca havia dito ao pai que ele podia contar com isso, o que significava que ela estava trabalhando nesse esquema há semanas, talvez meses. O caminhão de mudança não era uma ideia desesperada de última hora. Ela havia agendado com antecedência, apostando que eu cederia sob pressão de toda a sua família aparecendo. Um carro parou rápido, e João apontou. Um homem na casa dos 30 saltou carregando uma pasta de couro, e mesmo da entrada da garagem, eu podia ver que ele estava falando sério. Ele foi direto para os carregadores e começou a tirar fotos com seu telefone. Depois se virou para fotografar a placa do caminhão, o nome da empresa na lateral e cada peça de mobília que haviam carregado. Henrique se aproximou dele, mas o homem levantou uma mão enquanto ainda tirava fotos com a outra. Ele perguntou quem autorizou essa mudança, e Henrique disse que era negócio privado da família. O homem tirou um cartão de visita e entregou a Henrique. Michael Stevenson, advogado imobiliário. Ele disse que estava me representando agora e que todos os presentes deveriam saber que estavam participando de uma tentativa de roubo de propriedade.
Henrique riu e disse que sua filha era dona da casa. Michael pediu documentação e Henrique apontou para Rebecca. Ela mexeu na bolsa, mas Michael a interrompeu, dizendo que se referia à documentação legal, como uma escritura ou transferência de título. O rosto de Rebecca ficou vermelho, e ela disse que a papelada estava finalizada. Michael perguntou se ela se referia aos documentos não assinados dentro da minha casa que eu me recusara a assinar, o que fez Rebecca se calar. Ele disse a Henrique que aparecer com uma equipe de mudança para levar a propriedade de alguém sem posse legal era roubo clássico, e ele estava documentando tudo para o boletim policial e possíveis acusações criminais. Carlos se aproximou e disse que Michael deveria cuidar dos próprios assuntos. Michael não recuou nem um centímetro. Ele disse que ameaçar um advogado era uma má ideia e que acusações de assédio poderiam ser adicionadas à crescente lista de problemas que enfrentavam. Diego murmurou algo sobre advogados sendo escória, mas recuou quando Michael virou a câmera do telefone para ele. Henrique tentou uma abordagem diferente, dizendo que tudo era um mal-entendido entre família. Michael disse que eu não era família de nenhum deles e que tentativa de roubo não era um mal-entendido. Ele pediu a papelada aos carregadores e eles entregaram uma ordem de trabalho com a assinatura de Rebecca, alegando propriedade. Michael tirou fotos de cada página. 2 viaturas chegaram e policiais desceram, e senti meu corpo inteiro relaxar sabendo que a ajuda oficial havia chegado. O policial mais velho perguntou quem havia ligado, e João levantou a mão. O policial olhou para o caminhão de mudança e perguntou o que estava acontecendo. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, até o policial levantar as 2 mãos e dizer que tomaria depoimentos separadamente. Ele apontou para mim e perguntou se esta era minha propriedade. Eu disse sim, e que tinha a escritura dentro de casa. Ele perguntou se eu havia autorizado alguém a mover meus pertences, e eu disse que absolutamente não. Michael se posicionou ao meu lado e entregou seu cartão ao policial, explicando que era meu advogado e que a mulher em questão havia tentado forçar transferência de propriedade através de fraude e intimidação familiar. O policial olhou para Rebecca e pediu sua identificação. Ela entregou sua carteira de motorista e ele perguntou se ela era dona dessa propriedade. Ela disse que era complicado. O policial disse que era na verdade simples. Ou ela tinha documentação legal de propriedade ou não tinha. Rebecca disse que estávamos noivos e nos casaríamos em 2 semanas. O policial perguntou novamente se ela tinha documentação legal de propriedade, e Rebecca ficou quieta. O outro policial estava falando com os carregadores, que continuavam apontando para sua papelada e balançando a cabeça. O primeiro policial me pediu para explicar o que havia acontecido, e eu o conduzi por toda a situação, desde Rebecca, exigindo que eu assinasse minha casa para ela, até sua família, aparecendo para me pressionar até a descoberta do caminhão de mudança lá fora. Michael acrescentou que havia chegado para encontrar roubo ativo em progresso, e que a alegação de gravidez parecia ser outra tática de manipulação. O policial perguntou a Rebecca se ela estava grávida, e ela disse que sim. Ele perguntou se ela havia consultado um médico para confirmar, e ela disse que ainda não. Michael mencionou discretamente que testes de gravidez poderiam ser falsificados ou emprestados, o que fez o rosto de Rebecca ficar branco. O policial pediu identificação a Henrique e perguntou qual era seu papel nesta situação. Henrique disse que estava apenas apoiando sua filha. O policial perguntou se ele sabia que a casa não era legalmente dela quando ajudou a organizar o caminhão de mudança. Henrique começou a responder, mas se deteve. O policial escreveu algo em seu bloco de notas. O segundo policial se aproximou e disse que os carregadores confirmaram que foram contratados por Rebecca Walsh há 3 dias, e que ela havia assinado documentos alegando propriedade do imóvel. O primeiro policial perguntou a Rebecca se ela havia dito à empresa de mudanças que era dona da minha casa, e ela disse que ia ser dona. O policial disse que não era isso que ele havia perguntado. Rebecca disse que poderia ter dito a eles que era sua casa. O policial explicou que contratar carregadores sob falsas pretensões para levar a propriedade de outra pessoa era fraude e roubo. Rebecca começou a chorar e disse que eu havia prometido a casa a ela. O policial olhou para mim e balancei a cabeça. Michael disse que não havia acordo por escrito e que transferências verbais de imóveis eram legalmente nulas. O policial disse aos carregadores que haviam sido contratados sob circunstâncias fraudulentas e precisavam devolver tudo à casa imediatamente. O chefe dos carregadores pareceu aliviado e disse que suspeitavam que algo estava errado quando a papelada parecia estranha. Eles começaram a descarregar meu sofá e observei a família de Rebecca parada na calçada parecendo perdida. Henrique fez uma ligação falando rápido e baixo. Diego chutou o chão. Carlos encarou seu telefone. Rebecca se sentou na meio-fio com a cabeça nas mãos. Os policiais terminaram de tomar os depoimentos, e o primeiro me disse que Michael havia dito que já planejava entrar com uma ordem temporária dentro de 1 hora. O policial concordou e disse que foi um movimento inteligente. Ele disse a Rebecca e sua família que precisavam deixar minha propriedade imediatamente e não retornar. Henrique tentou argumentar, mas o policial o interrompeu, dizendo que todos poderiam ser presos por invasão se não saíssem agora. Eles caminharam lentamente para seus carros, Henrique ainda no telefone, e os observei partir. Os carregadores terminaram de descarregar tudo e se desculparam pela confusão. Disse a eles que não era culpa deles e dei uma gorjeta pelos problemas, o que pareceu surpreendê-los. Michael ficou comigo na entrada enquanto o caminhão partiu. Ele disse que precisávamos agir rápido com a ordem de restrição e que teria a papelada de emergência protocolada antes do tribunal fechar.
Perguntei quanto tempo levaria, e ele disse no máximo 2 horas. Ele perguntou se eu tinha algum lugar seguro para ficar esta noite caso Rebecca ou sua família tentassem voltar. Disse que ligaria para minha irmã. Michael apertou meu ombro e disse que eu havia feito tudo certo ao não assinar aqueles papéis e pedir ajuda imediatamente. Ele saiu para protocolar a papelada e João ficou comigo enquanto eu ligava para Helena. Ela atendeu e observei seu rosto mudar. Ela ainda estava parada ali na entrada. O telefone estava pressionado contra seu ouvido. Henrique estava caminhando atrás dela. Diego e Carlos estavam encostados no carro deles. João estava ao meu lado. Senhora Cho havia voltado para sua casa. Os carregadores estavam terminando. Rebecca disse algo no telefone e desligou. Ela olhou para Henrique. Ele parou de caminhar. Ela balançou a cabeça. Ele chutou o chão. Diego perguntou o que havia acontecido. Rebecca disse que o banco ligou sobre o empréstimo. Eles queriam verificar a garantia. Haviam descoberto que a casa ainda não era realmente dela. Henrique começou a gritar com ela. Ela gritou de volta. Carlos tentou acalmá-los. João tocou meu braço. Voltamos para dentro. A casa parecia diferente agora, como se não fosse realmente minha mais, embora nada tivesse mudado legalmente. Caminhei pelos cômodos. Tudo estava de volta ao seu lugar. O sofá, as poltronas, a mesa de centro. Mas continuei vendo a família de Rebecca planejando reformas, derrubando paredes, usando minha casa como garantia. Subi para o quarto. As roupas de Rebecca ainda estavam no armário. Sua maquiagem estava no banheiro. Seus livros estavam na mesa de cabeceira. 3 anos de vida dela misturados com a minha. Abri o armário e comecei a tirar suas coisas. Vestidos, camisas, calças, sapatos. Empilhei tudo na cama. João subiu. Ele me ajudou a carregar braçadas de roupas escada abaixo. Colocamos tudo em sacos de lixo. O carregador de telefone de Rebecca, seu laptop, sua caixa de joias, tudo. Foi quando encontrei uma pasta no fundo do armário dela atrás dos casacos de inverno que nunca usava. Abri. A primeira página era uma impressão de um site imobiliário. Meu endereço, o valor estimado, 800 mil euros. A próxima página mostrava vendas recentes no bairro, casas comparáveis, seus preços. Alguém havia destacado os mais altos. Depois havia anotações, escritas à mão, a letra de Rebecca. Reconhecidos cartões de aniversário e listas de compras. As notas listavam os requisitos do empréstimo comercial de Henrique, quanto ele precisava, que tipo de garantia o banco queria. Havia datas. Isso remontava a 6 meses. 6 meses antes dela me pedir para assinar a casa, antes mesmo de mencionar o assunto. João olhou por cima do meu ombro. Ele praguejou baixinho. Continuei virando páginas. Havia cópias do obituário da minha avó, artigos sobre direito sucessório, informações sobre transferências de propriedade, uma cronologia escrita na letra cuidadosa de Rebecca. Quando ficamos noivos, quando o casamento foi planejado, quando ela me abordou sobre a casa, quando Henrique aplicaria para o empréstimo. Estava tudo planejado, cada passo. Minhas mãos tremeram. Sentei no chão. João se sentou ao meu lado. Ele não disse nada. O que havia para dizer? A mulher com quem planejava me casar havia pesquisado como roubar minha casa por meio ano. Pensei em cada conversa que tivemos. Toda vez que ela perguntou sobre minha avó, sobre a casa, sobre minha família, ela estava coletando informações, construindo seu caso, planejando seu movimento. Senti-me enjoado, realmente enjoado. Meu estômago se revirou. Corri para o banheiro. João me seguiu. Vomitei. Tudo das últimas horas saiu. Quando terminei, João me entregou uma toalha. Lavei o rosto, olhei no espelho. O cara olhando de volta parecia cansado, mais velho de alguma forma, como se tivesse envelhecido anos em uma tarde. Descemos. João ligou para Michael, contou sobre a pasta. Michael disse que estava voltando. Chegou 20 minutos depois. Mostrei tudo a ele. Ele fotografou cada página. Organizou-as na mesa de centro. As impressões imobiliárias, os requisitos do empréstimo, a cronologia, a pesquisa sobre direito sucessório. Ele me olhou. Isso era premeditação, clara e óbvia. Tirou o telefone, ligou para alguém, pediu para virem, disse que era importante. 30 minutos depois, outro homem apareceu. Michael o apresentou como Brandon, seu sócio. Brandon se especializava em casos de fraude. Olhou a pasta, estudou cada página, me fez perguntas. Quando Rebecca se mudou? Quando ela teve acesso à casa? Quando contei a ela sobre minha avó? Quando ficamos noivos? Respondi tudo. Brandon tomou notas. Olhou para Michael. Isso estava bom. Muito bom. A pasta mostrava planejamento claro. A empresa de mudanças contratada antecipadamente. A pressão coordenada da família. O teste de gravidez falso cronometrado perfeitamente. Isso não era uma disputa de relacionamento. Era tentativa de roubo, fraude, conspiração. Ele achou que o promotor ficaria muito interessado. Casos assim não apareciam frequentemente. Tudo estava documentado. A evidência era clara. Rebecca havia facilitado demais. Brandon disse que contactaria o detetive amanhã. Mostraria tudo a ele. Isso mudaria o caso significativamente. Michael concordou. Me disse para manter a pasta segura. Não deixar Rebecca saber que eu a havia encontrado. Não mencionar a ninguém exceto as autoridades. Isso eram evidências agora. Evidências importantes. Eles saíram por volta das 7. João ficou. Pediu pizza. Nos sentamos na sala comendo, não conversando muito. Meu telefone continuava buzinando. Mensagens de texto, ligações. Olhei a tela. Amigos.
perguntando sobre o casamento, perguntando se estava tudo bem, perguntando o que havia acontecido. Não respondi. Não sabia o que dizer. Como você explica isso? O telefone de João também buzinou. Ele olhou, franziu a testa, me mostrou a tela. Era um post no Facebook de Rebeca. Li. Minhas mãos começaram a tremer novamente. Ela estava alegando que eu era abusivo, que eu a havia ameaçado, que ela mal escapou, que sua família teve que resgatar seus pertences enquanto eu estava sendo violento e controlador. O post já havia sido compartilhado 15 vezes. Comentários estavam se acumulando. Pessoas dizendo que sentiam muito, dizendo que não faziam ideia, dizendo que ficaram felizes que ela saiu em segurança. João rolou para baixo. Havia mais posts. Amigas de Rebeca compartilhando sua história, adicionando seus próprios comentários, dizendo que sempre acharam que algo estava errado comigo, que eu a havia isolado, que estavam preocupadas, mas não sabiam como ajudar. Não conseguia acreditar. Nada daquilo era verdade. Nenhuma palavra. Mas as pessoas estavam acreditando, compartilhando, adicionando. João ligou para Helena. Ela atendeu no primeiro toque. Ele contou sobre os posts. Ela já estava olhando. Havia sido marcada em vários. Disse que cuidaria disso. Para não me preocupar, ligaria de volta. Desligou. 10 minutos depois, ligou. Havia passado pelas mídias sociais de Rebeca, tirando prints de tudo. Os posts, os comentários, os compartilhamentos. Estava documentando tudo. Isso era difamação, calúnia. Michael precisava ver. João concordou. Mandou mensagem para Michael, enviou prints. Michael respondeu imediatamente. Isso era ruim, mas também útil. Mostrava o caráter de Rebeca, sua disposição para mentir, manipular, destruir a reputação de alguém para encobrir seus próprios crimes. Ele disse: não responda, não se envolva, não comente nada disso. Era isso que ela queria. Drama, uma briga pública, algo que pudesse distorcer e usar contra mim. Fique quieto por enquanto. Abordaríamos adequadamente depois. Helena veio. Trouxe seu laptop, me mostrou tudo que Rebeca havia postado. Era pior do que eu pensava. Ela estava alegando que eu a forcei a assinar um acordo pré-nupcial que a deixava sem nada. Que eu ameacei expulsá-la se ela não concordasse. Que ela estava vivendo em medo há meses. Nada daquilo era real. Nunca sequer discutimos um acordo pré-nupcial. Nunca a ameacei com nada. Mas as mentiras estavam se espalhando. As pessoas estavam acreditando. Helena disse que precisávamos responder. Não emocionalmente, não defensivamente. Apenas fatos. Fatos simples e claros. João concordou. Abriu um aplicativo de notas no telefone, começou a digitar. Trabalhamos juntos, elaborando uma declaração. Curta, factual, sem drama, sem acusações, apenas o que aconteceu. Depois de 1 hora, tínhamos algo. João leu em voz alta. Explicava que descobri Rebeca tentando transferir fraudulentamente minha casa familiar, herdada para seu nome, que procedimentos legais estavam em andamento, que eu não comentaria mais, que pedia privacidade durante este momento difícil. Helena disse que estava bom, profissional, calmo, não defensivo, apenas verdadeiro. Copiei para meu próprio aplicativo de notas. Enviei para Michael, perguntei se estava ok para postar. Ele me ligou de volta, leu, fez 2 pequenas mudanças, removendo qualquer coisa que pudesse ser vista como acusatória, mantendo puramente factual. Aprovou? Disse. Poste agora. Quanto mais tempo a versão de Rebeca fosse a única versão lá fora, mais dano causaria. Postei, respirei fundo, apertei compartilhar. Em minutos, os comentários começaram. Algumas pessoas estavam confusas, algumas apoiavam, algumas estavam bravas, algumas não sabiam em que acreditar. Mas pelo menos minha versão estava lá fora agora. Pelo menos as pessoas sabiam que havia 2 versões desta história. Meu telefone continuava buzinando. Amigos entrando em contato privately, perguntando o que realmente aconteceu. Não respondi a maioria. Não tinha energia. Mas 3 mensagens se destacaram. 3 amigos diferentes. Cada um dizendo algo similar. Que Rebeca havia feito perguntas estranhas sobre minhas finanças, sobre a herança da minha avó, sobre se eu tinha outros familiares que poderiam contestar a propriedade. A primeira foi de Tomás, um amigo da faculdade. Ele disse que Rebeca havia perguntado sobre direito sucessório numa festa 2 meses atrás, se casas passavam automaticamente para cônjuges. O que acontecia se alguém morresse sem testamento? Ele achou estranho, mas imaginou que ela estava apenas curiosa. A segunda foi de Maria. Ela trabalhava com imóveis. Rebeca havia perguntado sobre valores de propriedade no meu bairro, sobre como avaliar uma casa, sobre que documentos eram necessários para transferir propriedade. Maria ofereceu ajuda na busca de casa para o casamento, mas Rebeca disse não, apenas coletando informações. A terceira foi de Sebastião, meu antigo colega de quarto. Rebeca havia perguntado se minha avó deixou algo além da casa, se havia dinheiro, investimentos, outras propriedades. Sebastião disse que respondeu que não sabia, que parecia uma pergunta privada, que se sentiu desconfortável. Mostrei as mensagens para João e Helena. Eles se entreolharam. Isso era um padrão. Rebeca não havia apenas pesquisado minha casa. Havia entrevistado meus amigos, coletado inteligência, construído um quadro completo dos meus bens. Helena disse que precisávamos encaminhar essas para Michael. Ele precisava ver quão calculado isso era, há quanto tempo ela estava planejando. Enviei prints das 3 conversas. Ele respondeu rápido. Isso era útil. Muito útil. Mostrava premeditação ao longo de meses,
Não apenas a pasta, mas investigação ativa, questionando múltiplas pessoas, construindo um entendimento abrangente do que eu possuía. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Uma voz masculina perguntou se eu era eu. Disse sim. Ele disse que seu nome era Clay Norton. Havia visto meu post no Facebook. Precisava falar comigo. Havia namorado Rebecca 2 anos atrás. Ela tentou algo similar com ele. Meu coração disparou. Perguntei o que ele queria dizer. Disse que tinha um pequeno negócio, uma cafeteria. Rebecca havia namorado com ele por 6 meses. Pressionou muito para ele adicioná-la como coproprietária. Disse que mostraria que ele confiava nela, que provaria seu comprometimento. Ele recusou. Ela desapareceu em uma semana. Simplesmente parou de retornar suas ligações. Bloqueou-o em tudo. Ele pensou que havia feito algo errado. Mas agora, vendo meu post, entendeu. Ela estava atrás do negócio dele. Quando ele não deu, ela seguiu em frente. Encontrou um novo alvo. Eu. Perguntei se ele estaria disposto a falar com o detetive para dar depoimento. Ele disse absolutamente. Vinha carregando culpa sobre aquele relacionamento por 2 anos, se perguntando o que fizera de errado. Agora sabia que não foi ele. Foi ela. Isso era o que ela fazia. Queria ajudar a garantir que ela não fizesse com mais ninguém. Agradeci. Dei as informações de contato do detetive. Dei o número de Michael também. Disse que ligaria para ambos hoje. Lamentava que isso havia acontecido comigo. Ficou feliz que eu descobri antes do casamento, antes que fosse tarde demais. Desligamos. Fiquei sentado encarando meu telefone. Rebecca já havia feito isso antes. Não era um plano desesperado nascido dos problemas comerciais do pai. Era seu método, seu sistema. Encontrar alguém com bens, namorá-los, pressionar por propriedade, desaparecer se recusarem, seguir para o próximo alvo. Quantos outros havia? Quantas pessoas antes de Clay? Quantas depois dele antes de mim? João desceu. Contei sobre a ligação. Seu rosto escureceu. Disse que precisávamos encontrar Clay. Aqui está a história completa. Concordei. Mandei mensagem para Clay. Perguntei se queria se encontrar para um café. Disse sim. Hoje, se possível. Nos encontramos num lugar no centro, não na cafeteria dele, em algum lugar neutro. Clay era alto, talvez 40 anos, olhos cansados. Apertou minha mão, pediu café. Nos sentamos numa cabine de canto. Me contou tudo. Conheceu Rebecca num evento de networking empresarial. Ela havia sido encantadora, interessada no trabalho dele, solidária. Namoraram por 6 meses. Ela avançou rápido, falando sobre o futuro, sobre casamento, sobre construir algo juntos. Então ela começou a perguntar sobre o negócio, as finanças, a propriedade, os equipamentos. Sugeriu se tornar sócia, disse que tinha ideias para a expansão, disse que podia ajudar com marketing. Tudo o que precisava era uma participação na propriedade. Ele disse não. Queria manter vida pessoal e profissional separadas. Ela pressionou mais. Disse que era sobre confiança, sobre compromisso, sobre mostrar que ele via futuro com ela. Ele ainda recusou. 2 dias depois, ela havia sumido. Bloqueou seu número. Deletou-o das mídias sociais, desapareceu completamente. Ficou confuso, magoado, pensou que de alguma forma arruinou tudo. Mas agora entendia. Ela não o queria. Queria o negócio dele. Quando não conseguiu, seguiu em frente. Disse que a família dela apareceu na cafeteria uma semana depois que ela partiu. Henrique e os 2 irmãos. Sentaram numa mesa por 3 horas, encarando-o, deixando-o desconfortável, nunca pedindo nada, apenas observando. Quando finalmente pediu para saírem, Henrique disse que estavam apenas verificando o lugar, vendo no que a filha havia estado interessada, vendo o que ele escolheu sobre ela. Era uma ameaça, sutil, mas clara. Clay ficou com medo, mas eles nunca voltaram. Contei sobre a pasta, a cronologia, a pesquisa, a gravidez falsa, o caminhão de mudança. Seu rosto empalideceu. Disse que ela também disse que estava grávida, bem antes de perguntar sobre a sociedade no negócio. Ficou animado. Com medo, mas animado. Então ela sumiu. Nunca soube se era real. Nunca ouviu sobre bebê. Agora sabia que era falso. Apenas outra ferramenta no sistema dela. Outra forma de manipular, pressionar, conseguir o que queria. Conversamos por 2 horas comparando anotações, encontrando padrões. A cronologia era sempre a mesma. 6 meses de namoro, construindo confiança. Então, o pedido, a pressão por propriedade, a pressão, a gravidez falsa se necessário, a família aparecendo para intimidar. Se tudo isso falhasse, ela desaparecia, seguia em frente, encontrava alguém novo. Clay disse que daria depoimento ao detetive. Testemunharia se necessário. Queria ajudar, queria garantir que ela enfrentasse consequências, queria impedir que fizesse isso com outra pessoa. Agradeci. Trocamos números, prometemos manter contato. Quando cheguei em casa, o detetive estava ligando. Havia falado com Clay, tomado seu depoimento. Isso mudava tudo. Estabelecia um padrão. Comportamento financeiro predatório, múltiplas vítimas. Isso não era um relacionamento que deu errado. Era fraude sistemática. O promotor estava agora considerando acusações sérias. Tentativa de roubo qualificado, fraude, conspiração. Essas carregavam penalidades reais, possivelmente prisão. Senti-me aliviado, vindicado, mas também triste. Esta mulher que amei. Esta mulher com quem planejei me casar. Era uma golpista, uma predadora. Tudo entre nós havia sido calculado, planejado, falso.
O detetive disse que o novo advogado de Rebecca havia contactado Michael, queria uma reunião, queria resolver isso amigavelmente. Michael recusou, disse que não era mal entendido, disse que tentativa de roubo de propriedade de 800 mil euros não era algo que se resolvia tomando café. Disse que seu cliente não se encontraria com ninguém do lado deles sem aplicação da lei presente. O detetive aprovou. Disse que foi inteligente. Disse que o advogado de Rebecca provavelmente estava percebendo quão sério isso era, quanta evidência havia, quão ruim parecia. Helena ligou. Havia encontrado uma terapeuta, alguém especializada em trauma de relacionamentos manipulativos. Seu nome era Melissa Price. Helena já havia ligado para ela, explicado a situação. Melissa tinha abertura amanhã. Helena achou que eu deveria ir. Concordei. Precisava de ajuda processando isso, entendendo como perdi os sinais, como confiei completamente em alguém que estava mentindo o tempo todo. No dia seguinte, dirigi para o consultório de Melissa. Prédio pequeno, no centro, sala de espera confortável. Ela saiu para me buscar. 40 e poucos anos, olhos gentis, voz calma. Fomos para o consultório. Sentei num sofá. Ela se sentou à minha frente. Pediu para contar o que aconteceu. Comecei a falar. Tudo derramou. A exigência da casa, a família aparecendo, o caminhão de mudança, a pasta, a cronologia, a história de Clay, os posts de Rebecca nas mídias sociais, a gravidez falsa, tudo. Falei por 30 minutos seguidos. Quando terminei, estava chorando. Realmente chorando. Não havia chorado ainda através de tudo isso, mas sentado ali, naquele consultório seguro e silencioso contando a história para alguém que não estava envolvido. Alguém que apenas escutava. Quebrou algo dentro de mim. Melissa me entregou lenços. Deixou-me chorar. Não tentou consertar ou minimizar. Apenas ficou ali presente. Quando consegui falar novamente, disse algo que ajudou. Disse: golpistas são hábeis em manipulação. É a especialidade deles. Ser confiante não é falha de caráter. Que eu não havia perdido sinais óbvios. Rebecca os havia deliberadamente escondido, que não era minha culpa, que respondi apropriadamente uma vez que soube a verdade, que me protegi, que busquei ajuda, que estava fazendo tudo certo. Disse que cura levaria tempo, que precisaria processar a traição, a perda, a violação de confiança, que poderia lutar para confiar em pessoas novamente. Isso era normal, esperado. Mas com trabalho, eu poderia reconstruir. Poderia aprender a reconhecer bandeiras vermelhas sem me tornar cínico. Poderia confiar novamente, cuidadosamente, gradualmente, com limites apropriados. Agendamos outro compromisso para a semana seguinte. Saí me sentindo mais leve de alguma forma. Não consertado, não ok, mas menos sozinho, menos quebrado, como talvez pudesse passar por isso. Passei a manhã seguinte ligando para fornecedores do casamento. A gerente do local ouviu minha explicação e pediu para enviar por e-mail cópias do boletim policial e ordem de restrição. 2 horas depois, ligou de volta dizendo que a política deles cobria situações de violência doméstica e reembolsariam meu depósito completo. O buffet fez o mesmo depois de ver os documentos. Então, o fotógrafo, a florista, o DJ. Cada conversa me fez sentir grato, mas também estranhamente emocional, porque a gentileza deles confirmava quão sério isso realmente era. Esses estranhos entendiam o perigo em que estive melhor do que eu enquanto estava acontecendo. Helena apareceu naquela tarde com sacos de lixo e caixas. Passamos pela minha casa cômodo por cômodo, procurando qualquer coisa que Rebecca havia deixado para trás. No closet do quarto de hóspedes, encontramos uma chave sobressalente colada sob uma prateleira. Na gaveta de tralhas da cozinha, outra chave escondida dentro de uma lanterna velha. Na garagem, uma terceira chave escondida atrás de uma lata de tinta. 3 cópias extras que ela havia feito e escondido sem me contar. A violação atingiu forte sabendo que ela havia planejado múltiplas formas de acessar minha casa, mesmo depois que pensei que ela havia ido embora. Helena trocou todas as fechaduras novamente só para ter certeza, mas ainda me senti inseguro no meu próprio espaço. Senhora Shaw bateu na minha porta 2 dias depois, parecendo preocupada. Havia visto Henrique dirigir pela minha casa 2 vezes naquela manhã, apesar da ordem de restrição. Liguei para a polícia imediatamente e enviaram um policial para patrulhar o bairro. Ele passou a cada poucas horas pelos próximos 3 dias. No 4º dia, o detetive ligou para dizer que Henrique havia sido multado por violar a ordem de restrição. A multa se somou aos seus crescentes problemas legais e me fez sentir um pouco mais seguro sabendo que havia consequências por ignorar ordens judiciais. Michael entrou com processo civil na semana seguinte contra Rebecca e Henrique por tentativa de fraude, conspiração para cometer roubo e sofrimento emocional. Explicou que isso era separado do caso criminal. O processo civil poderia resultar em penalidades financeiras que me compensariam pelas taxas legais e todo o dano que causaram. Foi realista, dizendo que cobrar qualquer julgamento poderia ser difícil, dado a série de negócios falidos de Henrique. Ainda assim, foi bom tomar ação, em vez de apenas reagir aos esquemas deles. Esbarrei em Diego no supermercado 3 semanas depois. Ele se aproximou agressivamente na seção de hortaliças, dizendo que eu estava arruinando a vida da irmã por nada, e deveria ter vergonha. Mantive calma e disse que ele estava violando a ordem de restrição que cobria toda a família. Então tirei meu telefone e liguei para a polícia ali mesmo, enquanto ele ficou parado, percebendo seu erro. Saiu apressado, deixando seu carrinho de compras no meio do corredor. Esperei até um policial chegar e dei depoimento enquanto outros compradores olhavam.
O detetive ligou no dia seguinte, dizendo que a violação de Diego foi capturada nas câmeras de segurança da loja. Estavam acusando-o, o que poderia finalmente convencer a família a levar a situação legal a sério. Também mencionou que Rebecca não estava cooperando nas entrevistas. Mantinha que acreditava que a casa seria dela e que eu estava mentindo sobre não ter prometido. Sua versão dos eventos contradizia tudo, incluindo declarações da própria família, o que a fazia parecer pior. João e Helena organizaram uma intervenção naquele fim de semana. Insistiram que eu precisava fazer algo divertido, em vez de ficar obcecado com documentos legais toda noite. Fomos a um jogo de beisebol, e realmente me diverti por algumas horas. João contou piadas terríveis sobre a visão do árbitro. Comemos cachorros quentes e nachos caros. Helena derramou refrigerante na camisa e riu disso. Por algumas horas, me senti quase normal, como se minha vida não fosse consumida por investigações de fraude e ordens de restrição. Michael ligou na terça seguinte com a atualização. O banco de Henrique havia registrado queixa com reguladores estaduais sobre sua aplicação de empréstimo porque havia submetido documentação de garantia fraudulenta. Isso criou problemas legais adicionais para Henrique, separados do que Rebecca fez. A situação financeira da família aparentemente estava desmoronando rapidamente. Michael disse que os parceiros comerciais de Henrique estavam se distanciando dele agora que sua fraude era registro público. Tudo estava alcançando-os. Uma carta manuscrita chegou na minha caixa de correio naquela quinta. Era da mãe de Rebecca, que só encontrei 2 vezes durante nosso relacionamento. Ela se desculpou pelo comportamento da família e disse que não fazia ideia do que estavam planejando. Explicou que estava pedindo o divórcio de Henrique porque esta situação revelou problemas no casamento que vinha ignorando há anos. Esperava que eu encontrasse paz e cura. A carta me surpreendeu porque parecia genuinamente arrependida, diferente do marido e filhos que ainda agiam como vítimas. O escritório do promotor agendou reunião comigo 2 semanas depois para discutir o caso criminal. Brandon veio comigo para garantir que eu estava protegido. A promotora era uma mulher séria na casa dos 50 que não perdeu tempo com conversa fiada. Explicou que estavam oferecendo acordo a Rebecca, se declarar culpada de tentativa de fraude e conspiração, aceitar liberdade condicional e restituição, ou ir a julgamento onde perseguiriam penalidades máximas, incluindo prisão. Apresentou ambas opções claramente e perguntou que resultado eu queria. Disse à promotora que queria o que quer que impedisse Rebecca de fazer isso com outra pessoa. Ela assentiu e fez anotações no bloco legal. Explicou que o testemunho de Clay sobre o esquema anterior fortalecia tudo porque mostrava padrão. Rebecca havia feito isso antes e provavelmente faria novamente se safasse. A promotora achou que Rebecca aceitaria o acordo, em vez de ir a julgamento onde júri ouviria sobre ela tentar roubar minha casa. Disse que júris não gostam de pessoas que tentam se intrometer nas casas de outros, especialmente casas familiares que foram passadas através de gerações. Perguntei o que aconteceria se Rebecca recusasse o acordo e quisesse julgamento. A promotora sorriu ligeiramente e disse que tinham filmagem de câmera de segurança do caminhão de mudança, mensagens de texto entre Rebecca e seu pai sobre o esquema de garantia e testemunho de Clay sobre sua tentativa anterior com ele. Disse que era um dos casos de fraude mais fortes que viu em anos porque Rebecca havia deixado trilha tão clara de evidências. Senti-me aliviado ouvindo isso, porque parte de mim se preocupava que ela poderia de alguma forma escapar das consequências, como havia se intrometido na minha vida. Brandon acrescentou que o caso criminal ajudaria com nosso processo civil, porque declaração de culpa significava que Rebecca não poderia negar o que fez quando fossemos atrás de danos financeiros. A promotora disse que contactaria o advogado de Rebecca naquela tarde com oferta formal de acordo e saberíamos em poucos dias se Rebecca aceitaria ou apostaria num julgamento. Michael me ligou 3 dias depois enquanto estava no trabalho. O advogado de Rebecca havia contactado o escritório do promotor naquela manhã para aceitar o acordo. Saí para o estacionamento para ouvir os detalhes melhor. Os termos incluíam 2 anos de liberdade condicional, onde teria que se reportar regularmente ao oficial de condicional e seguir regras rígidas. Tinha que completar 500 horas de serviço comunitário, que Michael disse levaria meses para terminar. Também tinha que frequentar sessões de aconselhamento obrigatórias para abordar o que quer que a fizesse pensar que roubar a casa de alguém era comportamento aceitável. A parte de restituição significava que me devia 15.000 euros por todas minhas taxas legais e tinha que pagar de volta ao longo de sua condicional. Michael explicou que o valor da restituição poderia aumentar se nosso caso civil resultasse em danos adicionais. A melhor parte era que isso criaria registro criminal permanente que apareceria sempre que alguém fizesse verificação de antecedentes nela. Futuros empregadores veriam. Futuros parceiros românticos que pesquisassem seu nome encontrariam. E qualquer um emprestando dinheiro ou alugando apartamento saberia o que ela fez. Perguntei a Michael se 15.000 euros era suficiente considerando que ela tentou roubar casa de 800.000 euros. Disse que restituição criminal cobria apenas meus custos legais diretos de me defender, mas nosso processo civil iria atrás de danos adicionais por sofrimento emocional e custo de cancelar o casamento. Lembrou que conseguir qualquer dinheiro de Rebecca poderia ser difícil dados os problemas financeiros da família, mas ter o julgamento registrado importava mais que realmente coletar cada euro. A audiência do acordo aconteceu 2 semanas depois no Tribunal do Condado. Brandon veio comigo porque Michael estava lidando com outro caso naquela manhã.
Nos sentamos na sala do tribunal esperando o caso de Rebeca ser chamado, enquanto o juiz trabalhava em outros assuntos. Observei pessoas se declarando culpadas de acusações de dirigir embriagado, furto em loja e posse de drogas. Então o escrivão chamou o caso de Rebeca e ela entrou com seu advogado. Parecia diferente de alguma forma, menor e menos confiante do que me lembrava. Usava vestido azul conservador e mantinha olhos baixos, recusando olhar para mim mesmo, estando sentado apenas algumas fileiras atrás da mesa da promotoria. O juiz perguntou ao advogado se ela entendia os termos do acordo. Seu advogado confirmou que sim, e que estava fazendo sua declaração voluntariamente. Então, o juiz perguntou diretamente a Rebeca se entendia do que estava se declarando culpada. Teve que declarar em voz alta que havia tentado fraudulentamente reivindicar propriedade da minha casa e conspirado com família para me pressionar a assinar a escritura. Sua voz saiu pouco mais que sussurro quando disse sim. O juiz a fez repetir mais alto para o repórter do tribunal ouvir adequadamente. Ouvi-la admitir o que fez num procedimento legal oficial pareceu surreal depois de semanas de sua família alegando que eu estava mentindo ou exagerando. O juiz perguntou se entendia a seriedade de tentar roubar a casa de alguém através de fraude e engano. Rebeca sussurrou sim novamente, numa voz que mal reconheci. Não era a voz confiante e exigente que me disse para assinar minha casa ou o relacionamento acabaria. O juiz aceitou sua declaração e impôs os termos da sentença que já havíamos acordado. Então, a avisou que qualquer violação de sua condicional resultaria em prisão. Rebeca assentiu e assinou a papelada que seu advogado entregou. Toda a audiência levou menos de 15 minutos, mas senti como se pudesse finalmente respirar adequadamente pela primeira vez em semanas. Helena veio naquele fim de semana com amostras de tinta e revistas de decoração. Disse que era hora de fazer minha casa parecer minha novamente, em vez do lugar onde meu relacionamento desmoronou. Começamos com a sala onde Rebeca havia escolhido cores bege neutras que alegava atrairiam compradores se vendêssemos. Escolhi cor azul profunda que sempre gostei, mas Rebeca vetou como muito ousada. Helena me ajudou a mover móveis das paredes e passamos a tarde de sábado pintando. Senhora Show trouxe sanduíches para almoço e ficou para ajudar com segunda demão. O trabalho físico foi bom, cobrindo escolhas de Rebeca com algo que realmente queria. Substituímos a arte genérica que ela pendurou por fotos da minha família e lugares que viajei antes de conhecê-la. Helena encontrou almofadas decorativas em cores que combinavam com a nova tinta e rearranjamos os móveis de forma que me pareceu mais confortável. Até domingo à noite, o cômodo parecia completamente diferente. Pareceu simbólico de alguma forma. Reivindicar meu espaço e torná-lo totalmente meu novamente sem influência dela em todo lugar que olhasse. Percebi enquanto trabalhávamos que havia feito compromissos em muitas pequenas decisões durante nosso relacionamento sem sequer notar que estava fazendo. Rebeca tinha opiniões sobre tudo, desde que tipo de cafeteira comprar até que direção o sofá deveria ficar, e simplesmente concordei com a maioria para evitar discussões. Agora estava escolhendo coisas baseado puramente no que gostava, e pareceu surpreendentemente libertador tomar decisões sem considerar o que outra pessoa pensaria. Clay me ligou na terça seguinte, enquanto eu fazia jantar. Queria verificar como estava lidando com tudo após a audiência do acordo. Acabamos conversando por mais de 1 hora sobre nossas experiências com Rebeca e como ambos estávamos trabalhando em confiar melhor em nossos instintos. Disse que sua terapeuta o ajudou a reconhecer que ignorou sinais de alerta com Rebeca porque queria que o relacionamento funcionasse, que era exatamente o que Melissa vinha me dizendo. Clay mencionou que estava namorando alguém novo há alguns meses e contou sobre a situação com Rebeca no segundo encontro. Disse que imaginou que se ela fosse fugir assustada, melhor saber cedo do que investir mais tempo e emoção. Mas ela apreciou sua honestidade e disse que mostrava que era autoconsciente o suficiente para aprender com experiências ruins. Isso me deu esperança de que eventualmente estaria pronto para namorar novamente também. Clay disse que sua namorada ficou realmente impressionada, que ele se apresentou para ajudar estranho a evitar o que passou, e que sua disposição para testemunhar dizia coisas boas sobre seu caráter. Fizemos planos de tomar café em breve porque pareceu bom falar com alguém que realmente entendia como era ser alvo dos esquemas de Rebeca. Disse que a ideia do grupo de apoio que mencionei soou interessante, e talvez pudéssemos investigar começar algo para pessoas que experimentaram abuso financeiro em relacionamentos. Minha próxima sessão de terapia com Melissa pareceu diferente das anteriores. Contei sobre redecorar a sala e como foi bom fazer o espaço meu novamente. Perguntou em que mais havia feito compromissos durante o relacionamento que não havia totalmente reconhecido na época. Comecei listando coisas e percebi que a lista era mais longa que esperava. Rebeca havia gradualmente me desencorajado de ver certos amigos, sugerido me vestir diferentemente, criticado meus hobbies como infantis e me fez sentir culpado por passar tempo com minha família. Melissa me ajudou a ver que ignorei sinais de alerta porque queria que o relacionamento funcionasse e porque Rebeca era hábil em fazer suas exigências parecerem razoáveis. Perguntou que padrões eu precisava observar em relacionamentos futuros. Disse: pessoas que pressionam muito forte muito rápido, que tentam me isolar de amigos e família, que mostram interesse excessivo nas minhas finanças e que não conseguem respeitar limites quando digo não a algo. Melissa anotou isso e disse: reconhecer esses padrões foi progresso crucial. Explicou que pessoas como Rebeca frequentemente testam limites cedo para ver com o que podem se safar,
E quando alguém aceita pequenas violações de limite, elas escalam para maiores. Perguntei como poderia confiar no meu julgamento novamente, depois de perder tantas bandeiras vermelhas com Rebecca. Melissa disse que meu julgamento não estava quebrado. Apenas lidei com alguém praticada em manipulação. Disse que o fato de finalmente ter recusado assinar minha casa mostrou que meus instintos estavam funcionando quando realmente importava. Michael ligou com notícias sobre o processo civil no mês seguinte. O advogado de Rebecca o havia contactado sobre acordar fora do tribunal em vez de ir a julgamento. Rebecca concordou em pagar 20 mil euros ao longo de 5 anos por danos e taxas legais, além do que a restituição criminal cobriu. Michael foi realista que poderia não ver tudo dependendo da situação financeira de Rebecca, mas ter o julgamento registrado me protegia legalmente. Estabelecia a documentação oficial do que ela fez, que a seguiria por anos. O acordo incluía termos que a proibiam de me contactar direta ou indiretamente, e se violasse, poderia levá-la de volta ao tribunal. Michael explicou que 20 mil euros não era quantia enorme considerando o que tentou fazer, mas cobrar julgamentos de pessoas sem bens era difícil e caro. Disse: desta forma evitamos anos de litígio e conseguimos algo por escrito que confirmava sua responsabilidade pelo dano causado. Assinei o acordo e senti outra peça deste pesadelo se encaixar. Entre a condenação criminal e julgamento civil, havia agora registro permanente da tentativa de fraude de Rebecca, que qualquer um poderia encontrar. Futuros parceiros românticos que fizessem devida diligência básica descobririam que tipo de pessoa ela realmente era. Comecei a contactar amigos dos quais me afastei durante meu relacionamento com Rebecca. João ajudou organizando jantar em grupo no nosso restaurante favorito, com pessoas que não vi muito no último ano. Vários deles mencionaram que sentiram que Rebecca me desencorajava de passar tempo com eles. Um amigo disse que Rebecca disse que eu estava muito ocupado com o planejamento de casamento para sair, mesmo eu nunca ter dito isso. Outro disse que Rebecca fez comentários sutis que o fizeram sentir-se mal-vindo quando parou na minha casa. Senti-me envergonhado por não ter visto o que estava acontecendo na época, mas todos foram compreensivos e apenas felizes por me ter de volta nas vidas mais regularmente. Fizemos planos para noites de jogos como costumávamos, antes de Rebecca me convencer que eram imaturas. Um amigo admitiu que tentou me alertar que Rebecca parecia controladora, mas fiquei defensivo e ele recuou em vez de prejudicar nossa amizade. Pedi desculpas por não escutar e agradeci por tentar. Disse: amigos verdadeiros ficam por perto mesmo quando você comete erros. E ficou feliz que descobri as coisas antes que fosse tarde demais. Senhora Cho bateu na minha porta numa manhã de sábado, com convite para a festa de aniversário do neto no fim de semana seguinte. Disse que queria que eu conhecesse mais vizinhos, já que vinha me isolando demais ultimamente. Fui à festa me sentindo ligeiramente desconfortável, porque nunca conversei com a maioria dessas pessoas, além de acenos educados, mas me receberam calorosamente. Vários compartilharam suas próprias histórias de dificuldades de relacionamento e novos começos. Um casal passou por divórcio depois que vício em jogos do marido destruiu suas finanças. Uma mulher da minha idade escapou de relacionamento abusivo e se mudou para o bairro para recomeçar. Um homem mais velho perdeu esposa para câncer e estava aprendendo a viver sozinho após 40 anos de casamento. Todos haviam experimentado algo difícil e saído do outro lado, o que me fez sentir menos sozinho e mais conectado à minha comunidade do que me senti em anos. O neto da senhora Cho estava fazendo 6 anos, e a festa tinha aquela energia caótica de crianças pequenas, animadas com bolo e correndo pelo quintal. Observar a alegria simples de crianças brincando me fez perceber quão complicado deixei minha vida ficar com Rebecca. Às vezes, as melhores coisas eram diretas e honestas, não esquemas manipulativos embrulhados em declarações de amor. 3 meses após o incidente inicial, um cheque chegou na minha caixa de correio do sistema judicial. Era o primeiro pagamento de restituição de Rebecca, apenas 250 euros, mas vê-lo chegar pareceu validador. Era a confirmação oficial de que o que ela fez estava errado e estava sendo responsabilizada, mesmo que as consequências parecessem menores que o crime. Depositei o cheque e então liguei para Helena para contar. Disse que deveríamos celebrar cada pequena vitória em vez de focar em quanto ainda estava não resolvido. Saímos para jantar num restaurante bacana e brindamos a seguir em frente com minha vida. Helena disse que estava orgulhosa de como lidei com tudo, desde recusar assinar minha casa no primeiro momento, até seguir através com ação legal, em vez de simplesmente deixar passar. Admitiu que se preocupou que eu pudesse ceder à pressão da família de Rebecca ou me sentir culpado por perseguir acusações. Mas permaneci forte e me protegi, o que exigiu coragem que ela não tinha certeza que eu tinha. Suas palavras significaram mais do que provavelmente percebeu, porque houve momentos que questionei se estava exagerando ou sendo duro demais. Ter minha irmã confirmando que fiz a coisa certa ajudou a acalmar essas dúvidas. Helena empacotou seu colchão de ar e roupas extras numa manhã ensolarada de sábado cerca de 4 meses depois de tudo começar. Dobrou tudo ordenadamente e carregou no carro enquanto fiz café na cozinha. Ficamos perto do porta-malas e ela me deu abraço longo antes de entrar. Vinha ficando comigo esporadicamente desde o incidente inicial, dormindo no quarto de hóspede sempre que parecia precisar de companhia, ou quando coisas legais ficavam esmagadoras. Agora estava melhor, dormindo a maioria das noites sem acordar ansioso, indo trabalhar sem minha mente vagar para cenários de pior caso a cada hora.
Havíamos caído nesta rotina nas últimas semanas, onde ela vinha todo domingo e cozinhávamos algo complicado juntos. Semana passada fizemos massa caseira do zero, que levou 3 horas e fez bagunça enorme, mas teve gosto incrível. A semana antes tentamos Beef Wellington, que não saiu exatamente certo, mas comemos mesmo assim enquanto ríamos de como a massa folhada parecia mais massa normal. Ela me disse durante aquele jantar que estava orgulhosa de como lidei com tudo, desde recusar assinar minha casa naquele primeiro momento, até seguir com toda a ação legal, em vez de apenas tentar esquecer que aconteceu. Fiquei emocional ouvindo-a dizer isso porque houve tantos momentos que me perguntei se estava fazendo a coisa certa, se talvez devesse ter deixado tudo passar e seguido em frente quietamente. Seu apoio me manteve andando quando quis desistir de todo o processo. Mantivemos nossos jantares de domingo mesmo depois dela se mudar de volta para seu próprio apartamento, e se tornou minha parte favorita de cada semana. Tive sessão de terapia com Melissa, onde conversamos sobre se estava pronto para começar a namorar novamente. Fez perguntas específicas sobre o que aprendi da situação com Rebecca e como lidaria com bandeiras vermelhas se as visse no futuro. Disse que seria honesto com pessoas cedo sobre o que aconteceu, porque não queria esconder algo tão significativo. Assentiu e disse que era saudável, que a pessoa certa entenderia e apreciaria minha honestidade, em vez de se assustar. Comecei usando o aplicativo de namoro na semana seguinte e saí em alguns encontros casuais para café com mulheres diferentes. A maioria foi compreensiva quando expliquei o que Rebecca fez, embora uma mulher claramente não estava interessada em lidar com alguém que passou por drama legal, e estava tudo bem. Outra mulher com quem me encontrei para jantar compartilhou que passou por algo similar com um parceiro que tentou roubar sua identidade para abrir cartões de crédito e fazer empréstimos. Conversamos por horas sobre como é ter alguém em quem confiava traí-lo de forma tão calculada. Ela estava em terapia por 2 anos trabalhando nisso e tinha alguns bons conselhos sobre estabelecer limites e confiar em meus instintos. Saímos mais 3 vezes e continuamos amigos mesmo que a conexão romântica não estivesse bem lá para nenhum de nós. Apenas saber que alguém mais entendia pelo que passei me fez sentir menos sozinho. João me ligou uma noite e perguntou se eu queria jantar com ele e alguém que queria me apresentar. Apareci no restaurante e ele estava lá com uma mulher chamada Sara, que apresentou como sua namorada. Estavam namorando há cerca de 2 meses, e ele explicou que hesitou em trazê-la enquanto eu lidava com toda a coisa da Rebecca. Não queria esfregar seu relacionamento feliz na minha cara enquanto o meu explodia tão dramaticamente. Disse que estava genuinamente feliz por ele e contente que se sentia confortável me incluindo agora. Sara era legal e fácil de conversar, fazendo perguntas sobre meu trabalho e reformas da casa, sem mencionar Rebecca, o que apreciei. João mencionou depois, quando Sara foi ao banheiro, que contou toda a história para ela entender por que estava protegendo seu tempo comigo nos últimos meses. Começamos a fazer encontros duplos depois disso, indo ao cinema ou experimentando restaurantes novos. E foi bom fazer parte de atividades sociais normais novamente, em vez de apenas focar em problemas legais e sessões de terapia. O detetive me ligou numa tarde de terça, enquanto estava no trabalho. Me disse que estavam oficialmente fechando o caso criminal, porque Rebecca completou todos os requisitos de seu acordo até agora. Disse que lidei com tudo exatamente certo, documentando tudo minuciosamente com fotos e registros escritos, e não me envolvendo diretamente com a família de Rebecca quando tentaram me pressionar. O departamento de polícia ia realmente usar meu caso como exemplo de treinamento para outros oficiais sobre como lidar com situações de fraude doméstica. Explicou que muitas vítimas, ou não, reportam esses crimes, ou não têm boa documentação, o que torna difícil processar. Meus registros detalhados e filmagem da câmera de segurança da Sra. Chu tornaram o trabalho deles muito mais fácil. Ouvir que algo positivo poderia vir da minha experiência de pesadelo me fez sentir um pouco melhor sobre tudo pelo que passei. Pelo menos outras pessoas poderiam se beneficiar das lições aprendidas na minha situação. Decidi refinanciar minha casa para conseguir taxa de juros melhor, já que as taxas caíram e meu crédito estava excelente. O processo de refinanciamento correu bem e acabei economizando cerca de €400 por mês no pagamento da hipoteca. Usei parte do patrimônio para fazer melhorias que vinha adiando há anos. Primeiro, instalei sistema de segurança profissional com câmeras em cada entrada e sensores de movimento em todas as janelas. O representante da empresa de segurança foi minucioso e me mostrou como monitorar tudo do meu telefone. Então, contratei empreiteiro para atualizar minha cozinha com bancadas e eletrodomésticos novos. A cozinha da minha avó era funcional, mas datada, e sempre quis modernizá-la. Também converti um dos quartos extras em escritório doméstico adequado com prateleiras embutidas e mesa grande. Fazer essas mudanças ajudou a casa a parecer mais minha e menos como o lugar onde meu relacionamento desmoronou. Cada cômodo que atualizei pareceu apagar um pouco mais da presença de Rebecca. Escolhi cores de tinta que realmente gostava, em vez dos tons neutros que ela insistiu. Comprei móveis que combinavam com meu estilo em vez de fazer compromissos em coisas que funcionariam para ambos. A mãe de Rebecca me enviou e-mail do nada cerca de 6 meses após o incidente inicial. Escreveu que seu divórcio de Henrique estava finalizado e estava se mudando para outro estado para viver perto da irmã. Me agradeceu por não incluí-la em nenhuma das ações legais, já que não sabia o que a família estava planejando. Disse que esperava que encontrasse felicidade com alguém que me merecesse, o que foi inesperadamente gentil. Li o e-mail várias vezes tentando descobrir se havia alguma agenda oculta, mas pareceu genuinamente apologético.
Não respondi porque não sabia o que dizer, mas ler suas palavras me ajudou a liberar parte da raiva que carregava contra toda a família. Ela era vítima dos esquemas de Henrique também, à sua própria maneira. Casada com ele por 30 anos enquanto ele a arrastou através de um negócio falido após outro. Esperei que encontrasse paz vivendo perto da irmã, longe de todo o caos. Clay me convidou para seu casamento 8 meses após nos encontrarmos para café pela primeira vez. A cerimônia foi pequena e pessoal num parque com vista para a água. Me apresentou a várias outras pessoas na recepção que sobreviveram a abuso financeiro em relacionamentos. Um cara tinha ex que fez empréstimos em seu nome. Outra mulher tinha parceiro anterior que esvaziou conta bancária conjunta e desapareceu. Todos começamos a falar sobre nossas experiências e percebemos que tínhamos muito em comum, além da manipulação financeira. Todos lutamos com confiar em pessoas novamente, com nos sentirmos estúpidos por não ver os sinais mais cedo, com reconstruir nossas vidas depois de alguém que amamos nos trair. Clay sugeriu que devíamos nos encontrar regularmente e manter contato, já que ajudava a falar com pessoas que realmente entendiam. Começamos a nos encontrar uma vez por mês para jantar em restaurantes diferentes pela cidade. Compartilharíamos recursos sobre se proteger legalmente, recomendaríamos terapeutas especializados em trauma, e apenas nos apoiaríamos através do processo contínuo de cura. O que havia sido a pior experiência da minha vida estava se transformando em algo que ajudava outras pessoas passando por situações similares. Essa transformação pareceu significativa de forma que não esperava. Melissa e eu conversamos durante uma de nossas sessões sobre se ainda precisava de terapia semanal. Vinha havendo por quase 9 meses e fiz progresso significativo. Ela apontou que processara a traição de formas saudáveis, em vez de deixar-me tornar amargo ou cínico. Reconstruí meu sistema de apoio reconectando com velhos amigos e fortalecendo meu relacionamento com Helena. Estabeleci melhores limites e aprendi a reconhecer bandeiras vermelhas que perdi antes. Estava namorando novamente com cautela apropriada, em vez de evitar relacionamentos completamente ou pular muito rápido. Sugeriu que transicionássemos para check-ins mensais, em vez de sessões semanais, já que estava indo tão bem. Me senti orgulhoso, ouvindo-a listar tudo o que realizei, porque houve momentos que me perguntei se alguma vez me sentiria normal novamente. Agendamos nosso próximo compromisso para 4 semanas e saí do consultório me sentindo mais leve do que em meses. Conheci alguém chamada Natália numa festa de aniversário de um amigo. Acabamos conversando por horas no canto, enquanto todos os outros jogavam e dançavam. Ela era engraçada e inteligente e fácil de estar por perto. Descobrimos que ambos amávamos trilhas e experimentar restaurantes novos e filmes antigos de ficção científica. Me contou sobre seu trabalho como professora e contei sobre meu trabalho. Trocamos números no final da noite e mandamos mensagens nos próximos dias. Em nosso terceiro encontro durante jantar num lugar italiano, contei sobre a situação com Rebecca. Expliquei toda a história desde os documentos de transferência de escritura, até o caminhão de mudança, até os procedimentos legais. Ela ouviu cuidadosamente sem interromper, e quando terminei, me agradeceu por confiar nela com algo tão pessoal. Disse que apreciou minha honestidade e que pelo que passei soou horrível, mas também mostrou que tinha bons limites e sabia como me proteger. Sua reação pareceu bandeira verde que estava agora equipado para reconhecer. Alguém que descartasse minha experiência ou fizesse parecer sem importância teria sido sinal de alerta. Alguém que ouviu e validou pelo que passei, enquanto ainda queria continuar me conhecendo, era exatamente o que precisava. Natália e eu continuamos namorando, e ela nunca me pressionou mais rápido do que me sentia confortável indo. Fomos devagar e apreciei sua paciência. Às vezes ficava ansioso sobre confiança ou compromisso, e ela apenas ouvia e me dava espaço para trabalhar nisso. Conheceu Helena e João depois de namorarmos por cerca de 3 meses. Todos saímos para jantar juntos e pude ver que estavam tentando descobrir se ela era boa para mim. No final da noite, ambos estavam sorrindo e Helena me mandou mensagem depois dizendo que realmente gostou de Natália. João ligou no dia seguinte e disse que aprovava, o que me fez rir porque não pedi sua aprovação, mas fiquei feliz de ter de qualquer forma. Natália se deu bem com meus amigos naturalmente sem tentar demais. Fez perguntas sobre suas vidas e lembrou de detalhes que mencionaram em conversas anteriores. Se encaixou na minha vida de forma que pareceu fácil e certa. Percebi que estava me apaixonando por ela, o que me assustou um pouco depois de tudo que aconteceu com Rebecca. Mas isso pareceu completamente diferente. Natália respeitou meus limites e valorizou meu bem-estar. Nunca me fez sentir que tinha que provar meu amor através de grandes gestos ou desistir de coisas que importavam para mim. Apenas queria construir algo real juntos, no ritmo que parecesse certo para ambos. Abri o envelope com Natália sentada ao meu lado no sofá. A carta veio através do advogado de Rebecca, em papel grosso com cabeçalho oficial. Li o primeiro parágrafo, onde Rebecca escreveu que terapia a ajudou a entender quão erradas foram suas ações. Se desculpou por tentar roubar minha casa e por toda a manipulação. As palavras soaram genuínas, mas pareceram distantes, como ouvir sobre a vida de outra pessoa. Natália apertou minha mão enquanto lia a segunda página, onde Rebecca explicou que estava trabalhando em si mesma e não esperava perdão. Dobrei a carta e coloquei de volta no envelope. Natália perguntou se queria responder, e balancei a cabeça. O pedido de desculpas foi legal, mas não mudou nada, ou me fez querer contato com Rebecca. Natália assentiu e disse que fazia sentido completo. Jogamos a carta no lixo reciclável e fomos fazer jantar juntos.
Um ano depois de tudo começar, João ligou para me dizer que ouviu que o negócio de Henrique declarou falência. Perguntei como sabia, e ele disse que um de seus clientes trabalhava no tribunal. Henrique e seus filhos estavam trabalhando em empregos regulares agora, segundo fonte de João. Diego estava fazendo trabalho de construção e Carlos estava gerenciando um restaurante. Henrique mesmo estava vendendo seguros. Me senti satisfeito sabendo que havia consequências reais para suas ações. Ao mesmo tempo, me senti triste que precisou perder tudo para pararem de executar esquemas. Talvez aprenderam algo de chegar ao fundo do poço. Talvez estavam apenas esperando a próxima oportunidade. Não sabia, e não precisava saber. Suas vidas não eram mais meu problema. 18 meses após nosso primeiro encontro, planejei algo especial para Natália. Limpei a sala onde todo o pesadelo com Rebeca começou. Comprei flores e velas e as organizei pelo cômodo. Natália chegou depois do trabalho e pareceu confusa quando viu a montagem. Peguei sua mão e a levei ao local onde Rebeca colocou aqueles papéis de transferência de escritura na mesa de centro. Me ajoelhei e tirei o anel que vinha escondendo por 2 semanas. Disse a Natália que me fez acreditar em amor e parceria novamente. Pedi para me casar no mesmo cômodo onde meu pior relacionamento terminou, porque queria que a casa da minha avó testemunhasse algo belo. Natália disse sim antes de terminar de falar. Me puxou para cima e ambos começamos a chorar. Lágrimas felizes desta vez. Ficamos lá nos abraçando enquanto as velas tremulavam. E me senti grato que minha vida me levou a este momento. A casa que causou tanto problema era agora o lugar onde meu futuro real começava. Planejamos casamento completamente diferente do que organizei com Rebeca. 50 convidados em vez de 200. Restaurante pequeno em vez de salão grande de hotel. Focamos em pessoas que realmente importavam para nós, em vez de tentar impressionar todos que conhecemos. Helena concordou em ser minha madrinha e passou semanas nos ajudando com detalhes. João escreveu discurso que fez todos rirem sobre a vez que tentei cozinhar jantar para Natália e disparei o alarme de fumaça 3 vezes. Senhora Cho. Pegou o buquê mesmo insistindo que não estava tentando. Disse a todos que tinha 72 anos e não estava procurando homem na sua idade. Todo o salão riu e ela fez dancinha segurando as flores. O casamento pareceu certo de forma que meu casamento planejado com Rebeca nunca teve. Todos lá genuinamente se importavam conosco. Ninguém estava contando custos ou julgando o local. Dançamos e comemos boa comida e celebramos com pessoas que queriam que fôssemos felizes. Natália se mudou para casa depois da lua de mel. Passamos fins de semana redecorando juntos e tornando o espaço verdadeiramente nosso. Ela respeitou o que era minha casa familiar, mas adicionou seus próprios toques. Cortinas novas na sala, arte diferente nas paredes, plantas em cada peitoril porque amava cultivar coisas. Amei ver sua personalidade refletida no nosso espaço ao lado da minha. A casa parou de ser apenas minha e se tornou nossa. Cada cômodo guardava memórias de construirmos nossa vida juntos. A cozinha onde cozinhávamos café da manhã nas manhãs de domingo. O quarto onde conversávamos sobre nossos dias antes de dormir. A sala onde assistíamos filmes e fazíamos planos para nosso futuro. Natália pertencia aqui, e a casa se sentia completa com ela nela. Clay ligou uma manhã para me dizer que sua esposa estava grávida. O parabenizei e me senti feliz que estavam começando família. Alguns meses depois, ligou novamente para perguntar se eu seria padrinho. Disse sim, imediatamente. A honra pareceu significativa, porque nossa amizade cresceu de trauma compartilhado. Havíamos nos ajudado a curar, e isso criou vínculo que valorizei profundamente. O batizado aconteceu num sábado ensolarado numa igreja pequena. Segurei a filha deles enquanto o padre disse orações e pensei sobre como algo bom veio da minha pior experiência. Clay e eu nos conhecemos porque ambos sobrevivemos a abuso financeiro. Agora estava prometendo ajudar a criar seu filho. A vida se movia em direções inesperadas às vezes. 2 anos depois de tudo acontecer, parei numa cafeteria para pegar bebida antes do trabalho. Carlos estava na fila à minha frente. Se virou e me viu, e seu rosto ficou vermelho. Pensei que poderia sair, mas em vez disso caminhou até mim depois de pegar seu café. Se desculpou desajeitadamente por seu papel no esquema da família. Disse que estava em terapia trabalhando em entender por que acompanhou os planos do pai. Apreciei sua responsabilização mesmo mantendo a conversa breve. Disse que esperava que terapia o ajudasse. Assentiu e disse que estava tentando ser pessoa melhor. Não ofereci perdão porque não havia totalmente merecido ainda. Talvez um dia me sentiria diferente, mas não hoje. Nos despedimos e o observei sair. Parecia menor do que me lembrava, menos ameaçador, apenas cara tentando descobrir sua vida como todos os outros. Natália e eu conversamos sobre começar nossa própria família uma noite enquanto lavávamos pratos. Perguntou se estava pronto, e percebi que estava. O medo que dominou minhas decisões após Rebeca havia ido embora. Podia imaginar futuro sem constantemente me preocupar sobre traição. Secamos os pratos e nos mudamos para o sofá para continuar conversando. Discutimos que valores queríamos ensinar aos nossos filhos. Defender-se quando pessoas tentam tirar vantagem. Escolher pessoas confiáveis e reconhecer bandeiras vermelhas cedo. Se recuperar de reveses com graça e força. Construir vida baseada em honestidade e respeito. Nossos filhos cresceriam vendo parceria saudável entre pais que genuinamente se amavam. Isso pareceu importante depois de tudo pelo que passei. O grupo de apoio que Clay e eu começamos cresceu mais do que esperávamos. 20 membros regulares agora vinham às nossas reuniões mensais.
Ajudamos várias pessoas a navegar situações de abuso financeiro. Os conectamos com advogados que entendiam esses casos. Demos espaço para processarem seu trauma sem julgamento. Transformar minha pior experiência em algo que ajudou outros pareceu redentor. Deu propósito à dor que poderia apenas ter me tornado amargo. Pessoas nos agradeceram por criar o grupo e disseram que os salvou de cometer erros terríveis. Alguns lidavam com parceiros como Rebeca. Outros tinham membros da família tentando roubar deles. Compartilhamos recursos e estratégias e nos apoiamos. O grupo se tornou algo que esperava a cada mês. Helena veio jantar num domingo e me disse que estava orgulhosa de quem me tornei através desta experiência. Não apesar dela, mas por causa dela. Perguntei o que queria dizer e explicou. Estava mais cuidadoso agora, mas não cínico, mais limitado, mas não fechado. Mais ciente de bandeiras vermelhas enquanto ainda acreditava em amor e parceria com a pessoa certa. Peguei algo horrível e usei para crescer em vez de deixar-me destruir. Suas palavras me emocionaram porque ela estava certa. Poderia ter me tornado amargo e desconfiado de todos. Em vez disso, aprendi a me proteger enquanto permanecia aberto a pessoas boas como Natália. Construí vida da qual estava orgulhoso com parceira que me respeitava. A experiência com Rebeca me ensinou o que não aceitaria mais. Esse conhecimento tornou tudo mais possível. Nosso primeiro aniversário caiu num sábado no final da primavera. Natália sugeriu visitarmos o túmulo da minha avó e concordei imediatamente. Dirigimos 2 horas até o cemitério, onde 3 gerações da minha família estavam enterradas. A manhã estava clara e quente com pássaros cantando nas árvores ao nosso redor. Trouxe flores e Natália carregou o cobertor que estendemos na grama perto da lápide. Contei histórias sobre minha avó enquanto sentávamos lá juntos. Como me ensinou a cozinhar sua famosa receita de lasanha quando tinha 12 anos. Como nunca perdeu um dos meus jogos de beisebol mesmo quando a artrite tornava caminhar doloroso. Como me deixou a casa porque disse que era o único que entendia o que legado familiar significava. Natália ouviu silenciosamente e segurou minha mão enquanto falei. Então disse algo que me abriu da melhor forma. Me disse que desejava poder agradecer minha avó por me dar aquela casa porque sem ela, nunca nos teríamos conhecido. O presente que se tornou centro de tanta dor também me levou à mulher que amava. Chorei sentado naquela manta. Lágrimas felizes que pareceram cura. Ficamos por mais 1 hora apenas sendo silenciosos juntos antes de dirigir para casa. 3 semanas depois, envelope chegou no correio com cheque dentro. O pagamento final de restituição de Rebeca. 250 euros que completaram sua obrigação financeira, ordenada pelo tribunal, 3 anos depois de tudo acontecer. Encarei aquele cheque por longo tempo antes de depositá-lo no banco. Então levei Natália para jantar no lugar italiano bacana no centro. Pedimos vinho e massa e tiramisu de sobremesa. Quando nossos copos estavam cheios, levantei o meu e sugeri que brindássemos ao encerramento. Natália sorriu e disse que deveríamos brindar a seguir em frente, a construir nossa vida juntos e honrar as lições que nos tornaram mais fortes. Batemos os copos e senti algo mudar dentro de mim. A raiva que vinha carregando finalmente afrouxou sua pegada. Rebeca sempre seria parte da minha história, mas não era mais meu presente ou meu futuro. Isso pertencia a Natália e à vida que estávamos criando juntos. Senhora Cho me parou uma tarde enquanto checava o correio. Parecia diferente de alguma forma, e percebi que parecia cansada. Me disse que estava se mudando para a comunidade de aposentados do outro lado da cidade. Sua filha achou que era hora, e honestamente, estava pronta para menos manutenção e mais atividades com pessoas da sua idade. Então perguntou se eu cuidaria da casa até vender. Garantir que grama fosse cortada e correio não se acumulasse. Disse que, claro, ajudaria como precisasse. Tocou meu braço então e disse algo que nunca esquecerei. Me disse que sempre soube que era boa pessoa e que Rebeca nunca me mereceu. Sua validação significou tudo porque testemunhou todo o pesadelo se desenrolar. Viu o caminhão de mudança e família de Rebeca tentando roubar minha casa. Chamou a situação do que era desde o início, quando ainda estava chocado demais para processar. Agradeci por ser vizinha e amiga tão boa. Nos abraçamos na calçada e ela fez carinho no meu rosto como minha avó costumava fazer. 2 meses depois, numa terça à noite aleatória, Natália e eu estávamos sentados na nossa sala. O mesmo cômodo onde Rebeca exigiu que assinasse minha casa, onde pai e irmãos entraram sem bater, onde tudo desmoronou antes de poder melhorar. Natália se virou para mim com expressão estranha e me disse que tinha algo a dizer. Meu coração saltou porque seu tom era sério. Então sorriu e disse que estava grávida. A alegria me atingiu tão forte que não consegui falar por momento. A puxei para perto e senti lágrimas no meu rosto novamente. Desta vez, eram lágrimas de gratidão misturadas com felicidade esmagadora. Pensei sobre como protegi meus limites quando Rebeca tentou me manipular. Como confiei em meus instintos, mesmo quando significou perder meu futuro planejado. Como construí vida com alguém que verdadeiramente me amava e respeitava. A casa que minha avó me deixou estava finalmente preenchida com a felicidade e família que teria querido para mim. Tudo pelo que esperou quando assinou aqueles papéis 5 anos atrás. Natália e eu nos sentamos juntos naquela sala, nos abraçando e conversando sobre nosso futuro, sobre a criança que criaríamos nesta casa, sobre os valores que ensinaríamos e o amor que compartilharíamos. O cômodo que uma vez guardou tanta feiura, agora guardava nossa maior alegria. Beijei Natália e me senti completo de forma que nunca tive com Rebeca. Isso era real. Isso estava certo. Esta
Era a vida que deveria viver.